Fala aí, investidores! Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que deveria investir 1.000, 10.000 e 100 mil reais da mesma maneira? Se você respondeu que sim, eu já te adianto que você está tratando cada centavo como se fosse igual ao outro. E isso pode custar muito caro, tanto para suas finanças pessoais quanto para os seus investimentos. Eu sei que hoje é verdade que com, sei lá, vamos supor 10 reais, você já consegue acessar praticamente qualquer tipo de ativo que existe por aí. Seja em ações, criptomoedas, fundos imobiliários, CDBs, investir no exterior, ETF e por aí vai. Mas preste atenção nisso aqui. O fato de ser possível investir em tudo não significa que você é obrigado ou que deveria investir em tudo. A real é que conforme o valor disponível para aplicar muda, o comportamento que você precisa ter como investidor também deveria mudar. O que faz sentido com 1.000 reais pode ser totalmente irresponsável com 100 mil reais. E o contrário também. Às vezes, a decisão inteligente, quando se tem 10 mil reais, seria uma decisão burra com quem tem mais ou menos. Só que ninguém fala disso. E o que mais tem aí é vídeo na internet empurrando a melhor ação do momento, a criptomoeda que vai pra lua e o CDB que, sei lá, rende sei lá quantos por cento. Mas investimento não se trata de seguir o mercado. Se trata de seguir um plano, um objetivo que foi desenhado especificamente para trazer mais qualidade de vida para cada pessoa. E por isso, nesse vídeo, investidores, eu vou te mostrar exatamente como eu investiria 1.000 reais, 10 mil reais e 100 mil reais, com base não só no que pode render mais, mas no que pode fazer mais sentido para sua vida financeira. Então, se você já investe ou está começando agora, assiste esse vídeo até o fim, porque isso pode mudar não só o jeito como você investe seu dinheiro, mas a forma como você olha para ele. E agora chega de lenga-lenga e bora começar. Como eu investiria 1.000 reais? E ó, eu quero ser bem sincero aqui e deixar claro que com essa quantia, o foco não está em buscar o investimento que pode render e dobrar o seu dinheiro. Porque cá entre nós, de 1.000 para 2.000, você dobrou. Mas não vai mudar sua vida, né? O verdadeiro ganho aqui não é o financeiro, e sim o comportamental. É nesse momento que você começa a desenvolver a disciplina, testar sua constância e principalmente se observar como investidor. Com pouco dinheiro, você não vai enriquecer, mas vai criar uma estrutura para enriquecer no futuro. Por isso, o objetivo aqui é um só: começar a montar sua reserva de emergência. Pode até parecer chato, mas esse deve ser o seu ponto de partida, antes de pensar em ações, fundos imobiliários ou em criptomoedas. Eu sei que é bem legal você ouvir sobre tudo isso, mas a sua reserva de emergência é o que te separa quem investe com tranquilidade de quem vive desfazendo de tudo no prejuízo. Esse primeiro valor, os 1.000 reais, funciona como uma espécie de matrícula em um curso que nenhuma escola te ensina, mas que todo mundo precisa fazer: o curso da alfabetização financeira. E a melhor parte é que nesse curso o conteúdo está disponível de graça, seja em vídeos no YouTube aqui no meu canal ou em livros acessíveis como Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira e O Homem Mais Rico da Babilônia, dentre outros livros. Mas o aprendizado real vem quando você paga a mensalidade, ou seja, quando você coloca dinheiro novo todos os meses para aumentar sua reserva e começa a observar de forma honesta como você reage a esse dinheiro, entre aspas, parado. Ou seja, se você realmente quer dar um passo firme na sua jornada financeira, vale começar a treinar a constância. Desde já. Não espere juntar 1.000 reais de novo para investir. Comece a investir pequenas quantias, como 50 reais por semana ou 50 reais por mês, 100 reais, o que você conseguir. O importante aqui é você criar o hábito. E na prática, esse valor inicial deve ser alocado em produtos simples e seguros, com liquidez diária e garantia do FGC. Eu tô falando aqui de Tesouro Direto, CDBs que rendam pelo menos 100% do CDI e até mesmo caixinha do banco digital como Nubank, Inter e por aí vai. O importante aqui não é maximizar o retorno, mas garantir segurança, simplicidade e fácil acesso ao dinheiro. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo comparando a caixinha do Nubank, o porquinho do Inter e o Mercado Pago, deixa aqui nos comentários. Agora, investidores, com 10.000, as coisas começam a ficar interessantes, porque você já tem uma margem para montar uma carteira de investimento diversificada e aliada com uma estratégia de médio a longo prazo. Mas é importante você saber que mesmo com mais dinheiro na mesa, o princípio continua sendo o mesmo: proteger antes de crescer. E para isso, vamos separar 50% ainda para construção ou reforço da reserva de emergência. Isso pode até parecer muita coisa para quem está começando agora nos investimentos, mas é exatamente esse colchão financeiro que vai permitir que você durma tranquilo, sem dor de cabeça, e para poder investir com calma e não precisar liquidar seus ativos no desespero se alguma coisa acontecer no mercado. E aqui no Brasil a gente sabe que toda hora tem uma notícia nova e mexe com tudo. E agora você me pergunta: e os outros 50%, Bruno? Aí sim, aí você vai começar a dar os primeiros passos rumo à construção de um patrimônio que trabalhe para você. E aqui entra a divisão que eu considero equilibrada entre retorno, segurança e aprendizado. 35% da carteira total, ou seja, R$ 3.500, iria para fundos imobiliários. Mas não são qualquer FIIs não. O foco deve estar em fundos de altíssima qualidade, com histórico de boa gestão e imóveis de alta qualidade. Como, por exemplo, o HGLG11 e o MXRF11. São bons fundos. Com esse valor, é possível montar uma base
fase que já começa a gerar renda passiva, que vai gerar em torno de R$35 por mês. O que todo mundo à sua volta vai dizer que é pouco, mas confie em mim, com o tempo esse valor vai aumentar cada vez mais conforme você for aportando. Os outros 10% dessa carteira iriam para o IVVB11, um fundo que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E que, se você ainda não conhece, o IVVB11 é a maneira simplificada de investir nas companhias mais lucrativas e inovadoras e resilientes do planeta. Com ele, você não está só exposto ao mercado americano, como também está protegendo seu patrimônio em uma moeda forte. Isso porque em um país com inflação alta como o Brasil, ter parte de seus investimentos atrelado ao dólar é uma forma inteligente de manter o poder de compra no longo prazo. E falando no longo prazo, os últimos 5% seriam alocados em Bitcoin. Essa que é sem dúvida a parte mais arriscada do portfólio, mas também é a parte mais promissora em termos de reserva de valor. O Bitcoin é volátil sim. Você pode ver quedas de 20% em poucos dias, mas ele é escasso, descentralizado e cada vez mais reconhecido como uma alternativa viável frente a moedas corroídas pela inflação, como é o caso do nosso real. E quando você coloca uma pequena fração, que nesse caso seria R$500, você já está se posicionando em um ativo com alto potencial de valorização e proteção real contra o sistema tradicional. Por fim, chegamos ao marco de R$100 mil investidos. Mas é justamente aqui que muita gente erra. Porque ao alcançar esse valor, muita gente passa a tratar o investimento com a mesma mentalidade de quando tinha R$1.000. E isso não funciona mais. Com R$100 mil, você já não pode mais agir como um curioso no mercado. Agora você precisa pensar como gestor do próprio patrimônio. E gestor bom não foge do risco. Ele calcula, controla e usa o risco ao seu favor. Aliás, o primeiro passo continua sendo a proteção. Mesmo com um patrimônio maior, a reserva de emergência segue sendo essencial. Só que agora, ela pode ser mais estratégica. Por volta de 20% do total, ou seja, R$20 mil, já é suficiente para cobrir alguns meses do seu custo fixo, dependendo da sua realidade. E de novo, lembrando que esse valor deve continuar alocado em ativos seguros, como Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e com proteção do FGC. Já com os 80% restantes, o jogo muda. E muda para melhor. Aqui você consegue pensar numa estrutura robusta e diversificada, dividida em 5 partes iguais, 16% cada, com foco em rentabilidade, segurança, diversificação geográfica e proteção contra a inflação. A primeira parte vai ser renda fixa brasileira de longo prazo, com foco em crescimento real do patrimônio. Estamos falando de Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, que protege seu dinheiro da inflação e ainda entrega um rendimento acima dele. Hoje você conseguirá encontrar, por exemplo, um título de Tesouro IPCA+, lá para 2029, que está oferecendo uma taxa de 7,36%. A segunda parte, dos 16%, entra em renda variável brasileira, com uma combinação de ações de boas pagadores de dividendos e fundos imobiliários. O objetivo aqui é gerar renda passiva, mas sem abrir mão da qualidade. O foco é priorizar empresas e fundos com histórico de resultados constantes, como eu já dei um exemplo nos R$10 mil, HGLG11, MXRF11, VISC11, e sempre buscando empresas e fundos imobiliários com bom nível de governança e setores com demanda previsível, porque é isso que sustenta o portfólio no longo prazo. A terceira fatia vai para a renda fixa em dólar, e aqui entra um ponto importante. Com esse nível de patrimônio, talvez o mais inteligente seja abrir uma conta diretamente em uma corretora internacional. Isso vai fazer com que você elimine intermediários e te dê acesso a ativos melhores. Você poderia comprar tanto títulos do Tesouro Americano quanto ETFs, como o S-Gov, por exemplo, que também podem ser boas alternativas para proteger parte da sua carteira em moeda forte e também gerar dividendos mensais. A quarta parte segue no internacional, mas agora com foco em renda variável. ETFs como o IVV, que replica o S&P 500, que é alternativa como exposição direta ao mercado americano, ao invés do IVVB11, que seria o ETF brasileiro que investe nos Estados Unidos. Então, novamente, o ideal é investir direto no EUA em dólar para ter controle e eficiência fiscal. A última parte, e talvez a mais importante, vai para o Bitcoin. Assim como nas carteiras menores, ele continua sendo o ativo mais volátil aqui, mas também o com maior potencial e mais antifrágil. Bitcoin é escasso, descentralizado e vem se consolidando como reserva de valor no mundo todo. Com 16% da carteira, você não está apenas brincando de cripto, está posicionando parte relevante do seu patrimônio em um ativo que não depende de bancos centrais e que historicamente tem superado todas as alternativas em poder de compra ao longo dos anos. Agora tem um ponto importante que eu preciso destacar. Muita gente que se sabota ao atingir os primeiros R$100 mil investidos. Alguns acham que já chegaram lá e param de investir mensalmente. E esses é um dos piores erros que ele poderia cometer, porque é justamente nessa fase que o patrimônio dispara. Afinal, os próprios rendimentos da carteira já geram crescimentos acelerados.
E a cada novo aporte, aproveita esse impulso para multiplicar ainda mais o capital. Quem entende esse efeito bola de neve sabe que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, mas são também os mais importantes. E é depois disso que você percebe que o maior desafio nunca foi começar a investir. O maior desafio sempre foi saber como começar do jeito certo. No fim das contas, investir bem não tem a ver com seguir a melhor estratégia do momento ou correr atrás do ativo mais falado da semana. Tem a ver com entender e que fase da vida você está e o que realmente faz sentido para você. Porque os investimentos não estão separados da vida financeira. Eles fazem parte dela. E a vida financeira se conecta com tudo. Com seu tempo, com sua saúde mental, seus relacionamentos e até com o tipo de trabalho que você pode ou não aceitar. O dinheiro que você investe precisa servir esses propósitos. E é por isso que a escolha do que fazer com seu patrimônio não deve partir apenas do que o mercado oferece ou do que parece mais rentável no curto prazo. Eu espero que você tenha entendido que investir é sobre eficiência, mas não só a eficiência de números, a eficiência de tempo, tranquilidade e de construção do futuro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, porque eu fui!